Então, gente, a ideia do volume desses dois sólidos é a seguinte: é a área da base vezes a altura. Olha só que interessante. Só que no prisma, a área da base vai ser a área do polígono, que é a base. No cilindro, não vai ser a área de um polígono, vai ser a área do círculo. A base de um cilindro é o círculo, tá? E aí eu faço essa área da base vezes a altura. É muito interessante isso, essa área da base vezes a altura. Por quê? Observe. Por exemplo, aqui no caso desse prisma, a área da base é a área desse triângulo aqui, né? Esse triangulinho que você está vendo aí. Por quê? Observa que tem dois idênticos, né? Posicionados paralelamente. Por que o volume é a área da base vezes a altura? Porque o volume, ele simplesmente quer dar um número que represente que porção do espaço um sólido ocupa. Então preste bem atenção, que porção do espaço. Quando eu tenho um comprimento, eu estou na dimensão 1. Quando eu ganho uma área, eu vou para a dimensão 2. Quando eu misturo essa área com um comprimento, como na fórmula do volume, isso vira volume, porque vai passar para a terceira dimensão, vai passar a ocupar o espaço, porque é a área se movimentando no espaço. É isso que gera o volume, a área se movimentando no espaço. E nesse caso, observe, essa altura, né? Aliás, não só nesse caso, né, mas a altura, o que aparece ali como altura, é sempre a distância entre as duas bases. Tá? Nesse caso, é esse segmento aqui que eu estou tentando enfatizar para vocês. Aqui, ó. Esse segmento é a altura. Tem mais uma lá no fundo, né, que eu não vou desenhar. Mas isso que é a altura, é a distância entre as duas bases. Assim como no cilindro, a altura é a geratriz. Eu fiz um cilindro reto, distância entre as duas bases. Então, lembra do slide que eu te mostrei na aula passada, né? À medida que esse triângulo vai se movimentando de uma base até a outra, né? À medida que ele vai percorrendo ali o caminho dele de uma base até a outra, tem infinitos aqui, né, gente? Eu não conseguiria desenhar todos porque tem infinitos. É aí que nasce a ideia do volume, essa área que faz e ocupa esse espaço entre uma base e outra, que é a altura. Então, quando eu falo a fórmula do volume, é como se eu estivesse dizendo assim, é a área da base que se movimenta pela altura e esse rastro que ela deixa, esse espaço ocupado, é o seu volume. A medida desse espaço ocupado é o seu volume. E no caso do círculo é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho infinitos desses círculos, né? O círculo é um pouquinho mais difícil fazer nesse programinha aqui, mas eu tenho infinitos círculos aqui, né? Indo de um círculo até o outro. Só que esses infinitos círculos estão limitados ao que a altura lhes permite. Por isso, a área da base vezes a altura, que me dá o volume. Observe aqui que a área da base sai em unidades quadradas, né?
uma área, né? É essa área aqui que eu estou pintando, né? Ou então essa área aqui que eu estou pintando. E a altura sai em unidade, a primeira, né? Chegamos assim em unidades cúbicas, que são as unidades de volume dos sólidos. Tudo bem? Então espero que você tenha entendido o que é volume. É muito importante que você entenda. Você que vai fazer o Enem, você tem que entender que o volume é uma porção do espaço, né? Esse espaço que a gente habita, né? Enquanto que as áreas são porções do plano, né? Como as paredes, um quadro, essa porta aqui que está atrás de mim, né? É claro que ela ocupa um volume, mas essa ideia do fino, né? Da superfície, é a ideia da área, tá bom? Então, vamos falar dessa área. A área é simples, né? A área realmente está associada à ideia de pintura, né? A ideia de colorir, né? Essa ideia simples de colorir alguma coisa, né? Por quê? Porque a área é a superfície, né? Então, como é que eu vou calcular a área total desses dois sólidos? Esses dois sólidos que, como vocês viram, têm volume, área da base vezes a altura, né? Como é que eu vou calcular a área total deles? Olha só, o volume era a porção do espaço, né? O volume, deixa eu fazer uma baguncinha aqui. O volume era a porção do espaço, né? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo meu, você tinha que calcular a área de um triângulo. Vou chamar de área de triângulo aqui, que é base vezes a altura do triângulo por 2, né? Vezes a altura, que é a altura do prisma, já que você está fazendo o volume do prisma. Já no caso do cilindro, para calcular o volume, olha só que interessante. Π R ao quadrado, a área do círculo, certo? Vezes a altura. Olha o cubo que eu te falei aqui, ó. Raio ao quadrado, altura a primeira, né? Vai sair cubo aí dessa brincadeira, tá? A área, pessoal, que é o que nós vamos falar agora, não, né? A área para na superfície. Então, calcular a área é calcular esse número que mede a superfície plana ocupada por todas as faces do prisma e por toda a superfície do cilindro. Como as bases são duas, né, nos dois casos, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou seja, nesses prismas aqui, você ia ter que calcular a área dessa base, né, a área dessa base e a área lateral. O que seria a área lateral aqui? Seriam 4 retângulos, né? Porque como a base do prisma é um quadrilátero, vai gerar 4 faces laterais. Você observou isso? Já nesse caso, aqui, né? A área total seria essas duas bases, que eu estou pintando aqui, e esses 4 paralelogramos, né? Então não tem segredo nenhum para calcular a área total dos prismas. Mas o cilindro é diferente, né? O cilindro não tem polígonos. Então, as duas bases, na hora de calcular a área total do cilindro, são 2 círculos. Ou seja, essa área total aqui são 2 círculos, cada um com área πr quadrado, mais a área lateral. E como calcular essa área lateral?
Então você tem que imaginar, não tem como calcular a área dessa forma circular, né? Não tem como. Por isso que é importante saber imaginar a planificação dos sólidos. Então você imagina aquele rolo de papel higiênico, todo mundo tem um em casa, né? Quando ele acaba, é um cilindrinho ali a lateral dele, apesar de ser vazado, né? E você corta assim com uma tesoura e se imagine abrindo. É o que eu estou representando aqui nessa figura. Quando eu fizer essa abertura vai gerar um retângulo. E a área desse retângulo, evidentemente, é a área lateral aqui do cilindro. Esse retângulo foi gerado por essa área lateral, tá? Então vamos observar isso mais detalhadamente, né? Aqui. Então a área total do cilindro, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente disso. Por quê? Então, qual que é a ideia? A ideia é nós, para calcularmos a área total, nós fazermos aí, então duas bases, ou seja, 2πr², mais essa área lateral. Mas observe. Então eu vou desenrolar. Como se eu cortasse aqui, ó, conseguisse desenrolar, gerando esse retângulo, para focar na área lateral, né? Então, na verdade, aqui a rigor das cores, aqui é branquinho, né? E aqui é branquinho. Por quê? Porque essas duas dimensões branquinhas foram geradas dos círculos, né? Aqui estava até mais claro nessa figura anterior aqui, ó. Observa que essa dimensão aqui do retângulo é gerado pelo desenrolar dessa que eu estou pintando de branco aqui. Tá? Percebeu? E a altura não, né? A altura simplesmente se preserva. Então a altura do cilindro é a própria altura desse retângulo que gera a área lateral. Agora, essa dimensão é muito importante porque ela veio do desenrolar de um círculo. Ela vem do comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr, 2π raio. Observem, isso aqui é um comprimento e isso é um comprimento. O produto desses comprimentos nos mostra a ocupação de uma área, né? A área de superfície, um lugar que se pinta, né? Ó, essa área corresponde a essa área aqui, que eu não saberia calcular se eu não planificasse. Está lá no fundo também, né? Claro. Então, quando eu planifico, eu tenho aqui a área lateral. E aí ficou fácil, né? Porque a gente percebeu que a área lateral é a área de um retângulo, cujas dimensões são a altura do próprio cilindro vezes 2πr como comprimento do círculo de raio R que foi desenrolado. Ou seja, a área total fica muito bonitinha, 2πr² mais 2πrh. Dá até para pôr em evidência, né, o 2πr, ficar com 2πr que multiplica R mais H. Então essa é a área total do cilindro. Olha só que interessante. Os dois círculos, né, superfície pintável e
esse contorno bonito que vira aí um retângulo. Tudo bem, pessoal? Então, nessa altura da aula, nós já sabemos os elementos principais de um prisma, de um cilindro, seus volumes, tá? Anota aí certinho, e as suas áreas totais também. Legal? Vamos seguindo aí, então, para a próxima aula.